Olá pessoal, boa tarde, Tatiana aqui. Pessoal, vim aqui um pouquinho para falar com vocês sobre essas notícias aí que tá saindo sobre o cartão corporativo, né? De quanto o Bolsonaro gastou, quanto o Bolsonaro não gastou, e se o Bolsonaro gastou com isso e com aquilo. Pessoal, deixando aqui bem explicadinho, né? Que hoje em dia, com tantas narrativas e uma confusão de narrativas, que tudo o que vier agora nesse momento é igual se estivesse pegando fogo num lugar e as pessoas estivessem tacando gasolina. O que eles querem é inflar mesmo aí e desmoralizar totalmente a direita, o Bolsonaro e todo mundo que fez parte aí durante esses 4 anos do governo. Então, eu tava vendo uma entrevista aqui na Jovem Pan e que esse advogado, ele tava explicando aqui, e ele fez uma explicação, eu achei ótima a explicação, foi a que eu mais assisti entre todas e que eu achei melhor, assim, sabe? Ele explicou muito bem e dentro dessa explicação, ele aproveitou para, tipo, meio que dar um chega pra lá na mídia e dizer, olha, vocês estão passando desinformação pro povo, né? Vamos tratar de trazer os dados corretos para não ter desinformação, porque a gente não precisa de mais desinformação. Então, também em outros sites também eu tava vendo aí que se trazer para a inflação de hoje o que o Lula gastou no primeiro mandato dele, o Lula gastou 60 bilhões na época, né? E o Bolsonaro gastou aí a metade. Então, a gente precisa se encher de notícias, mas notícias verdadeiras. Por isso vale a pena a gente pesquisar, a gente olhar em tudo que estão falando e fazer aí a nossa própria análise, porque hoje a gente não... tá vindo muitas informações, só que de 100% das informações, 20% são verdadeiras e 80% é só desinformação. Eu vou mostrar para vocês ele falando aqui e explicando, e que eu acredito que vai ajudar bastante aí. Tem muita gente que tem dúvida, né? E acaba não vendo algumas mídias e tal, mas aqui ele tá explicando aqui, e eu acho que vale a pena aí para você dar uma olhadinha e tirar aí, entender, tentar talvez entender um pouquinho aí melhor. De que forma é possível, primeiro, disciplinar essa questão do cartão corporativo da presidência da República e de outros poderes também, porque outros poderes também têm isso? Tiago, primeiro nós só precisamos estabelecer a verdade, não em relação ao Jovem Pan, mas outros jornais e outras frentes. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.527/2011. Ela foi criada pela Dilma Rousseff e ela foi aprovada, ela está em vigor. Qual é a finalidade dessa lei? Regulamentar o acesso a informações. Essa é a primeira questão. Essas informações, elas devem ser públicas, todas elas. Essa é a regra do constitucional. O sigilo ao acesso à informação é sempre uma exceção. No que diz respeito ao cartão corporativo, a lei não traz esse tipo de informação. Então, o cartão corporativo, até mesmo diante da fala do secretário da SECOM, ele não estava sobre o manto do sigilo. Até porque eu explico, na lei, eu tenho 3 classificações. Eu posso pegar a informação e classificar ela como reservada, secreta ou ultra-secreta. O cartão corporativo, ele não entrou em nenhuma dessas frentes. Logo, deve ser dada publicidade não somente ao cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de todos os presidentes, porque deve observar rigorosamente o princípio da publicidade. Agora, se há um abuso da máquina pública, se tem um abuso do gestor, isso deve ser analisado, mas analisado com isonomia. A partir do momento que eu pego o extrato do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro, eu tenho que pegar de todos os demais e destrinchar. Eu não posso tão somente lançar para o público, lançar para a sociedade questões pontuais, porque dá uma conotação que o presidente, independentemente,
o fato dele ser de direita, esquerda ou centro, não importa. Dá uma conotação que ele determinou esse sigilo. Não, nunca foi determinado sigilo do cartão corporativo. Até porque o próprio Tribunal de Contas da União, que é um órgão administrativo, é um longa-manos do Congresso Nacional, determinou em novembro de 2022 que após o mandato, 30 dias depois, deve dar publicidade. Ou seja, cumpriu o que está na Constituição. Agora, abusos, se há abuso, legal, temos que apurar. Então, pessoal, daí aí, né? Essa parte aí do vídeo ele falando o seguinte, já cai aí por terra a narrativa da mídia, né? Falando aí que o Lula, ele tirou aí o sigilo, né? Do cartão corporativo do Bolsonaro. O Lula não fez isso, até porque ele está explicando aqui que isso é lei. Não tem sigilo para o cartão corporativo. O Bolsonaro não colocou esse sigilo. E a mídia está pegando em cima como se fosse uma coisa que o Lula estivesse abrindo aí para o povo, para todo mundo, para a comunidade. Isso é mentira, é uma fake news, é uma falsa narrativa. E a gente tem que sim ficar de olho nisso, porque é muita falta é muita desinformação e falta de caráter também, né? Ele falando aqui que independente de qual seja o presidente, que que não foi o Bolsonaro que colocou aí esse sigilo, né? Que não existe isso. Então a mídia, todas as mídias estão falando sobre como se o Lula tivesse tirado o sigilo e agora está exposto aí tudo que o Bolsonaro gastou, sendo que nunca esteve em sigilo, né? É um absurdo realmente aí o que a gente está vendo. A mídia brasileira está sendo sucateada a nada, porque, meu Deus, né? Mas nós não podemos pegar uma fração, alguma coisa que está no cartão e trazer à tona. Tem que apurar, não posso tão somente dizer no restaurante foi gasto 109 mil. Ok, mas nós já analisamos quantas pessoas estavam presentes, aquele restaurante tinha estrutura, teve serviços adicionais, então tem que ponderar, independentemente de quem está à frente do poder. Professor, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Professor, como é feita a apuração, essa investigação justamente de possíveis abusos nesses gastos de cartão corporativo? Quer dizer, de quem é a atribuição para, por exemplo, o exemplo que o senhor deu, verificar se esses 109 mil gastos em um restaurante em Roraima condizem com a quantidade de pessoas que faziam parte da comitiva do presidente e assim por diante, enfim. De quem é a atribuição para fazer essa investigação e quais são as possíveis consequências judiciais disso? Bom, o Tribunal de Contas da União é quem aprova as contas do presidente. A partir do momento que se ele aprovou e encaminhou para o Congresso Nacional, não tem mais o que discutir. As contas foram aprovadas. Dentro do Tribunal de Contas da União existe o Ministério Público. Então cabe ao Ministério Público identificar se houve algum ato de improbidade, algum ato de desonestidade em relação a isso. Agora, a grande questão principalmente na fala do secretário da SECOM ontem, que, se não me engano, é o Paulo Pimenta, né? Alguns não entenderam o que a lei dispõe. Nós temos a informação, para que o nosso público possa entender. A informação, ela é pública. A partir do momento que essa informação é pública, eu me dirijo ao órgão e digo, eu quero ter acesso à informação. Se a informação não foi classificada, nem vamos imaginar, Joe, que a administração pública negue o acesso. Aí você vai interpor um recurso. Esse recurso, prazo de 10 dias. O recurso é negado, ou seja, não vou te dar acesso à informação. Informação que não está sob o manto do sigilo. Aí cabe um segundo recurso. Esse recurso, quando se tratar de órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, é a Controladoria Geral da União, que é um outro órgão que pode fiscalizar. Controladoria, eu interpus o recurso que eu quero ter acesso à informação e foi negado. A controladoria vai dizer, de fato a administração pública se equivocou, está aqui a informação. Esse é o ponto 1. Ponto 2, eu quero ter acesso à informação, mas ela já foi classificada como secreta, ultra-secreta ou reservada. Nesse caso, eu tenho que pedir para a administração pública, e em caso de recurso para a controladoria, para que seja desclassificada a informação. Então, o que vem sendo noticiado tivemos 65 mil pedidos. Desses 65 mil pedidos de ter acesso à informação,
2.000 estão sob recurso. O que isso quer dizer? Que 2.000 cabe à Controladoria Geral da União dizer: eu vou lhe dar o acesso ou não. Ponto. Aí o decreto do presidente foi criado com qual intenção? Do Lula. Foi exatamente para dizer para a Controladoria Geral da União: você tem um prazo de 5 dias pela lei. Já se passaram o prazo de 5 dias e vocês não decidiram. Então ele disse: em 30 dias eu quero uma resposta da Controladoria. Qual resposta? Então, pessoal, simples. Se vai manter o sigilo. Então, pessoal, aqui, mais ou menos, né? Ele tá falando o seguinte, o que ele tá falando é o seguinte: o Lula, bom assim para todo mundo entender, né? O Lula não quebrou nenhum sigilo do cartão corporativo, né? Mentira, a mídia tá mentindo aí. Qualquer pessoa poderia ter acesso ao que foi gasto. O sigilo era referente a visitas pessoais, algo pessoal, assim, que tipo, o Bolsonaro, a esposa dele e a família não queria que de repente alguém que fosse público. Talvez a própria pessoa que ia lá fazer alguma visita não queria que fosse público e tal, mas nada demais. Tem nada a ver com cartão corporativo, que nem a mídia está falando aí, que o Lula quebrou o sigilo e tal. Não quebrou nada, não aconteceu nada demais. Sei que aconteceu, era público, e é bom que a gente veja e entenda essas coisas, porque é importante, sabe, a gente ficar sabendo do que realmente é verdade e o que é mentira, porque a gente tem que fazer uma grande seleção, porque não tá, olha, tá muito complicado, a mídia brasileira tá complicado. Pessoal, essa reportagem é da Jovem Pan, você pode olhar ali, dar uma olhadinha, procura, é muito interessante olhar. A Jovem Pan, ela deu aí uma mudada, mas mesmo assim ainda traz bastante informação e vale a pena conferir. Pessoal, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no meu canal aí, dá uma forcinha pra nós, não te custa nada e me ajuda muito, ok? Clica ali no sininho, dê o seu like e se inscreve que é de graça, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante, ok? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde.